Vivemos imersos no mundo digital. Todas as pessoas que conhecemos possuem um celular. Usam para tudo, fotografias, gravações, para despertar, inclusive para falar ao telefone. Quase ninguém poderia viver sem o seu celular auxiliando na sua vida. Isso é bom? Isso é ruim? Existe um homem melhor ou pior, esse homem digital? Um grande intelectual italiano, Umberto Eco, disse em uma cerimônia da Universidade de Turim que a internet havia dado voz aos idiotas. Nessa fala, ele encerra com uma expressão muito dura. Dizem imediatamente para eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. Seria apenas elitismo de Umberto Eco querer reservar aos intelectuais o direito à fala, ou seria a reclamação mais difundida que a internet deu de fato voz aos imbecis? A vida digital, eu já havia dito, ela existe em todos os lugares. É quase impossível conceber hoje estar no mundo sem um celular com acesso à internet. Vamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, é do celular que sai a principal fonte para acesso à internet. Segundo os dados oficiais do IBGE, divulgados em dezembro de 2018, 97% das pessoas acessam a internet via celular e não via computador fixo de mesa ou via outro aparelho. O mundo digital é também uma questão etária. A geração mais antiga, os últimos anos da geração Baby Boomer, usa menos a internet do que os mais jovens, segundo os dados do IBGE, divulgados em dezembro de 2018. 31,1% das pessoas com 60 anos ou mais acessam a internet. Mas 88,1% dos jovens entre 18 e 19 anos fazem uso do mesmo recurso. Ou seja, a perspectiva futura da internet é de crescimento, já que a geração mais velha, que tende a dar lugar a essa geração mais nova, usa menos, mas não estará aqui daqui a 30 anos, por exemplo. Logo, a internet tem futuro. Se nós ampliarmos para o mundo, vamos aos dados da ONU, jovens de 15 a 24 anos saindo do Brasil para todo o planeta agora. 15 a 24 anos, 94% acesso à internet nos países desenvolvidos. Ou seja, 94% no chamado antigo primeiro mundo, 65% nos países em desenvolvimento. Falamos então de diferença etária no Brasil e agora falamos também de diferença de desenvolvimento socioeconômico. Quanto mais avançado o país, quanto maior seu IDH, mais há jovens ligados à internet. Os fatos são muito variados, mas eles apontam sempre para o mesmo caminho. Não se trata de uma moda, não se trata de um momento, não se trata apenas de uma questão passageira. O acesso à rede, o acesso aos celulares, ele é universal, tende a crescer e à medida que as economias se desenvolvam, ainda mais o mundo será determinado pelo acesso a esse pedaço da memória de toda a humanidade, a esse pedaço de tudo aquilo que nós produzimos, que é a capacidade que eu tenho de descobrir coisas pelo aparelho que está na minha mão. Você talvez não lembre, mas há modas na rede digital, há modas na internet. Houve um tempo em que a moda era deitar-se na forma de uma prancha. Houve um tempo em que a moda para combater a doença chamada ELA era despejar sobre si um balde de água gelada para apoiar a causa, para desenvolver a pesquisa dessa doença tão presente no mundo. Houve um tempo em que as modas ficaram até perigosas. As pessoas deviam colocar uma colher cheia de canela na boca. Como a canela é muito forte, muitos cuspiam, outros engasgavam. Here you go.
Associações médicas advertiram para os riscos dessa moda. Colocar canela, algo perigoso. Colocar uma barra de sabão na boca e depois filmar. Ou mais recentemente, uma moda um pouco mais inofensiva. O desafio 2009-2019. O que houve em 10 anos na sua aparência? O que houve na sua vida no período de uma década? Essas modas vêm e vão, como sempre foram no campo das modas e dos comportamentos. Mas a novidade agora na rede é que eu vou filmar, postar e vou aguardar a receptividade que o meu vídeo tem, quantos likes ele provoca, qual a criatividade que eu posso desenvolver, como eu posso atingir mais pessoas com isso. E a pergunta lógica e racional, a pergunta do Dr. Spock, muito lógica, seria: se você colocar canela na boca ou uma barra de sabão, o que vai mudar na sua vida se houver 5, 10, 15 ou 5 milhões de likes? Essa é uma pergunta sempre importante. Nós não temos uma resposta clara, mas a internet lançou a seguinte percepção: ser é ser apreciado na rede. Existir é receber likes. Visualizações determinam sua inserção no mundo. A sociabilidade não é mais por uma habilidade que seja geral, intelectual ou artística, mas por uma criação do seu vídeo, do seu registro e da sua capacidade de transmiti-lo, inclusive para desconhecidos. É uma nova forma de perceber o mundo, perceber a sociabilidade e perceber os elementos que tornam uma pessoa segura, uma pessoa estável ou até uma pessoa feliz. Claro que os mais velhos vão achar que isso é bobagem, os mais jovens vão achar que isso é natural, e no meio de tudo isso existe um novo mundo absolutamente presente e de todas as formas está entre nós e nós temos que entendê-lo. Para muitas pessoas, quando falamos dessas coisas exóticas, dessas coisas que fogem um pouco à compreensão imediata, é apenas para reunir um anedotário sobre a internet. Mas é preciso entender mais do que isso. É preciso penetrar em uma lógica e uma gramática nova da presença das pessoas no mundo. Aos 70 anos, o aposentado Nilson Isaías decidiu fazer algo com uma slime, uma geleca. A imagem dele emocionado diante da sua massinha provocou um número extraordinário de visualizações. Não é uma pessoa que tenha provocado algo inteiramente novo, não é alguém que tenha tido uma ideia, mas a emoção registrada desse senhor caiu no gosto do público. Isso é uma inteira novidade. Vamos retroceder na história. Quando Goethe lançou o seu livro, O Sofrimento do Jovem Werther, em que a personagem principal usava verde e se suicidava ao final, provocou uma onda de imitações na Europa no uso do verde e no suicídio. Há mais de 200 anos, os jovens liam o livro do poeta Goethe e começavam a imitar a personagem. O que mudou então hoje para as pessoas que comem canela, sabão, jogam algo frio ou imitam um filme na qual todas as pessoas usam vendas? Todas as pessoas se tornam voluntariamente cegas. O que mudou não é o senso de imitação. O que mudou não é a presença de alguém capaz de copiar comportamentos. O que mudou é o alcance e transformar essa imitação e o registro dessa imitação como algo de fato de um alcance extraordinário. Nunca tivemos tanta gente ligadas em uma única linguagem, como se fosse um novo latim no Império Romano, como se fosse agora de fato um espaço mundial, no qual um jovem da Índia, um jovem do Brasil, um jovem da França, um jovem da República dos Camarões pode olhar um vídeo, entender o inglês ou a imagem e interagir com esse vídeo, produzindo uma comunicação que, é claro, foge aos padrões tradicionais. Mas sempre houve esse movimento imitativo, esse movimento em que você tenta copiar ou seu ídolo ou a tendência dominante para não sofrer daquilo que se chama de FOMO, que é o medo.
de ser excluído, o medo de estar out, o medo de não ser parte de um mainstream, de uma corrente dominante, de não dominar as palavras, de não saber qual é a tendência da moda. O que fez a rede, o que fizeram as redes sociais em um mundo digital é dar um acesso inédito, gigantesco, massivo. Humberto Eco pode ser acusado de elitismo, porque na frase com a qual iniciamos aqui, ele falava que a internet deu voz aos imbecis. Sim, existe um certo elitismo em um momento que talvez a opinião fosse definida ou dominante a partir de intelectuais. Mas é preciso lembrar que a internet também quebrou monopólios que favorecem o autoritarismo. É mais difícil hoje que uma única voz se imponha. Existe uma pluralidade de possibilidades. A internet traz uma ambiguidade, uma rede que pode ser de alguma forma controlada, mas é muito difícil que o seja. Uma rede aberta, uma rede a qual muitas pessoas têm acesso e podem, de uma forma muito livre, criarem suas ideias, interagirem com suas ideias. Emerge na praça e no cenário público uma grande quantidade de pessoas. O ganhador do Prêmio Nobel, o grande intelectual, o literato, o cientista de renome continuam tendo seu espaço, inclusive na internet, mas não são mais a única fonte da verdade. É preciso dividir esse espaço e isso causa uma inquietação que tem seus aspectos positivos, naturalmente, e negativos. Seria bom que tanta gente desse opinião ao invés de pensar? Seria que o fato de que vamos enfatizar o acesso à informação e não a devolução de uma opinião, que os gregos chamavam de doxa, ou seja, uma opinião subjetiva e não um argumento? A internet apenas fez com que mais gente debatesse, mas não acrescentou qualidade a esse debate? As redes sociais já tínhamos atribuído, por exemplo, a Primavera Árabe, ao debate das pessoas lá no norte da África ou no Oriente Médio contra ditaduras. As redes sociais também atribuímos interferências políticas notáveis no Brasil contemporâneo. As redes sociais estão substituindo mídias tradicionais e nem todos têm uma perfeita compreensão do que está ocorrendo nesse momento. Então não se trata apenas de condenar, lamentar ou lembrar de um período áureo que apenas pessoas muito ilustradas participavam de um debate, mas tentar entender que vivemos um novo momento de uma conexão mais ampla do que jamais tivemos, com todos os horrores e com todas as glórias que acompanham essa democratização massiva, numérica, em que muita gente, inclusive Humberto Eco nas redes sociais e os idiotas, podem expressar sua opinião. O celular atrapalha o aprendizado. Em muitos países, a proibição para os alunos terem acesso, especialmente no ensino fundamental, ao uso do celular durante as aulas. Na França, antes da lei proibir, os professores identificavam que a maioria das punições disciplinares não era por fraude escolar ou por conversas em sala com colegas, mas pelo uso do celular, caracterizando não apenas um vício ou um transtorno obsessivo de acesso ao aparelho, mas também um hábito que encontra resistência, porque quebra a concentração, obviamente, mas também porque existe o impulso de um jovem, de uma criança, de um adolescente a conferir as horas, as mensagens, acesso a tudo, porque para eles isso é de uma naturalidade absoluta. Para os mais velhos, para nós professores, existe ainda uma resistência a esse respeito e nós devemos debater muito essa questão. Voltando à Organização Mundial da Saúde, um estudo de 2011, ou seja, já defasado em 8 anos, dizia que 11% dos motoristas, em média, estaria ao celular enquanto dirigia. Isso é um número elevadíssimo e, infelizmente, eu desconfio que um dado mais atual elevaria esse número a patamares ainda mais inacreditáveis. O que significa isso? Que as pessoas estão arriscando a vida
para estarem conectadas. Elas preferem o risco de um acidente de morte ou de um acidente com incapacitação do que simplesmente deixarem de olhar, atender, digitar, conversar ou procurar dados no seu celular. Isso é muito importante, porque se trata de um hábito em que a vida diminui diante do risco, mas tendo acesso ao celular. A vida deixa de ter a importância absoluta e o celular passa a ter importância absoluta. Nesses casos específicos de risco no trânsito, de quebra de qualquer concentração no processo de ensino-aprendizado, é mais claro que nós possamos estabelecer uma condenação a esse uso dos aparelhos e do acesso às redes, mas em um sentido mais amplo, em um sentido mais social e não ligado à segurança do trânsito ou do trabalho ou da escola. Seria o celular algo ruim? Haveria um emburrecimento das pessoas? Os autores se dividem. Na minha experiência de professor há mais de 35 anos, que vi surgir a geração do celular, a geração conectada em sala de aula, não é possível afirmar que os alunos atuais sejam menos inteligentes do que, por exemplo, em 1985. Não é possível dizer que ocorreu um decréscimo da inteligência. Ela se transformou. Ela é menos dada ao foco e à concentração. Ela é mais dada ao ambiente holístico, ao ambiente geral. Ela é menos dada ao texto escrito e é mais dada à informação da imagem. Ela busca mais informações por menos tempo de duração em cada informação. Ela aumentou a inteligência hoje de um jovem, aumentou a velocidade e a necessidade de dados novos. Ou seja, a atenção e a monotonia provocada por uma ideia hoje é muito mais rápida do que há 30 anos. Mas de forma alguma, de jeito algum, isso é simples conservadorismo, a gente pode dizer que houve um decréscimo da capacidade criativa, um decréscimo da percepção, um decréscimo de elementos que caracterizam a inteligência, como a capacidade de relacionar, comparar, deduzir, sintetizar. Apenas é bem provável que hoje seja mais difícil para um aluno entender qual a ideia de um parágrafo do Padre Vieira do que era há 30 anos, porque o treino se dirigiu a uma capacidade de ver imagens e de ver orações e frases mais curtas, sintéticas. Aumentou a dificuldade com orações subordinadas, aumentou a dificuldade com períodos longos, aumentou a facilidade com a rapidez da informação e com a sequência e a capacidade de associar coisas quase imediatamente. É um mundo novo. Como a cada geração havia uma transformação no foco da inteligência. E há mais de 2000 anos existem reclamações do Império Romano até hoje de que a atual geração é pior do que a anterior. Às vezes eu brinco em sala que é possível que, quando eu falar com meus netos, eu diga: a minha geração mandava mensagem de 140 toques, a sua apenas de 20. Vocês não querem mais nada com nada. Nós é que escrevíamos, nós é que fazíamos textos longos de 140 toques. A inteligência não desapareceu. A inteligência apenas se transformou. Levas e levas de jovens brilhantes acessam as empresas e as universidades em busca de oportunidade. Essa rapidez da percepção hoje é muito maior do que era no passado. De novo, não se trata de condenar uma tecnologia, mas condenar os excessos já citados junto ao trânsito ou junto ao foco durante uma aula, mas entender uma nova gramática, uma nova percepção da sociabilidade, ao invés de condenar, compreender e saber que toda técnica em si é neutra e o mesmo martelo que mata pode pregar um útil prego em uma madeira, e também a mesma internet que dá acesso às informações pode atrapalhar a concentração durante o ato de dirigir. Trata-se de uma escolha e precisamos discutir o livre-arbítrio de cada pessoa, a liberdade de cada pessoa e um pouco menos o número de bytes que ela administra. O risco do celular associado ao ato de dirigir
é tão grande que o estado da Virgínia quer tornar um crime o uso do celular enquanto se dirige. A Universidade de Utah, nos Estados Unidos também, determinou através de uma pesquisa extensa que há mais distração pelo uso do celular enquanto se dirige do que pelo uso de álcool. Ou seja, provoca mais acidentes estar atendendo ou falando ou digitando do que bebendo antes de dirigir. Os riscos são enormes e as pessoas debatem legalmente baseados em dados, mas a própria Organização Mundial da Saúde também adverte que os acidentes causados por celular são subnotificados no mundo inteiro. Ou seja, talvez o problema seja ainda maior do que nós estamos supondo. Vale a pena lembrar que é muito importante refletir o que é valor, o que vale a sua vida e qual é a importância de você digitar algo passageiro quando está em risco a sua existência e a sua saúde. No século XIX surgiu na Europa Ocidental um conceito novo, inexistente nas cortes do absolutismo. Surgiu a intimidade. Surgiu nas famílias de classe média da Europa Ocidental a noção de que você deveria preservar coisas. Vão se multiplicar dali para frente os banheiros, que antes eram em pequeníssimo número. Tudo aquilo que disser respeito ao corpo e à intimidade do corpo tendeu a ser deslocado para o espaço mais protegido, o mais inofensivo possível. Desponta o valor da intimidade. Ora, um dos efeitos das redes sociais e do acesso à internet e dessa nova sociabilidade é a dissolução cada vez maior na cabeça dos jovens entre público e privado, porque filmando um ato seu ou fazendo fotografias, muitos desses jovens dialogam como se estivessem dialogando com um amigo e não com milhões de pessoas que terão acesso à foto ou ao vídeo. Comentam coisas em público como antes, é uma nova característica da nossa época. É uma característica de um momento no qual a existência da câmara é tratada como um outro indivíduo e não uma porta de acesso a milhões que, mesmo que eu não queira, passam a ser informados. E é importante dizer especialmente a você, jovem, cuidado ao publicar algo íntimo, cuidado ao publicar algo pessoal. Lembre-se que você está abrindo o acesso a muita gente. Cuidado, inclusive, simplesmente ao gravar ou filmar, porque seu aparelho pode ser invadido, pode ser hackeado. Tudo aquilo que você decide gravar ou filmar, você está arriscando. Jovem, troca de escola, porque as redes o acompanham, porque a memória da internet acompanha. Então, muito cuidado a esse respeito. É necessário restaurar uma etiqueta que transforme a centralidade do ser humano na comunicação e não do aparelho. Uma etiqueta que relembre que o grande objetivo da existência é ser em comunicação com outros e não ser com o seu celular e não ser com as redes sociais, em comunicação direta, porque isso é mais rico e é mais orgânico. Utilizar o celular a seu favor, consultar em caso de dúvidas, usar os muitos recursos, não arriscar a vida, não arriscar sua intimidade e, acima de tudo, não confundir curtidas com amizades e likes com afeto e de vez em quando, dizer ao seu aparelho quem manda, quem é o Criador, quem é a criatura, quem é o objeto e quem é o ser autônomo, racional e pensante. Isso é fundamental para que a gente possa obter o melhor das redes, o melhor da internet, o melhor da tecnologia e não o pior.